Seja bem-vindo ao Eletroquiz, o desafio do eletricista. E se você já viu os nossos quizzes anteriores, você já percebeu que nós temos uma forma de interação aqui no YouTube, onde nós vamos utilizar algumas caixas aí de perguntas e respostas através desse quiz. Mas aí fica um alerta para você que está assistindo a gente por um dispositivo mobile, seja um próprio celular ou seja um tablet. Por limitação do YouTube, não funciona a interatividade na tela do vídeo. Então, para você que está no mobile, e somente para você que está assistindo no mobile, tá? As interatividades não vai funcionar. Então eu estou deixando aqui em cima um card, né, que é para que você consiga assistir as respostas corretas desse quiz. Bom, mas para você que não está no celular, no tablet e assim por diante, está no PC ou no notebook, você pode assistir aqui nesse vídeo mesmo, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o quiz então. Seja bem-vindo a mais um Eletroquiz. Meu nome é Everton Moraes, do portal Sala da Elétrica, e no nosso quiz de hoje nós falaremos sobre o empreendedorismo do profissional autônomo, do prestador de serviço como um todo, ok? Bom, então a ideia aqui vai ser falar um pouco sobre o empreendedorismo, você vai interagir e eu vou dar o feedback positivo ou não das respostas que você vai dar, tudo bem? Vamos começar então? Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é relacionado à sua forma de se posicionar no mercado. Bom, a pergunta é, você acha que é importante, você como profissional autônomo, escolher um nicho de atuação para que você se posicione nesse nicho de atuação? Como assim? Vamos supor que você é um eletricista. Se você é um eletricista, você acha que é importante, além de ser simplesmente eletricista, você se posicionar, por exemplo, como um eletricista especialista em, por exemplo, instalação de antenas, por exemplo? Né? É claro, eu dei um exemplo só aqui, mas a pergunta é, você acha que é importante ser especialista e se posicionar no mercado como especialista? Responde para mim, sim ou não. Então eu vou te ajudar ali, depois eu vou explicar, mediante ao que você responder, vou te dar um feedback positivo aí, ou negativo em relação à sua resposta, tá bom? Vamos lá então, responde aqui, ó, sim ou não. Isso, é só responder, ó, clica nesse balão aqui, sim, ou nesse balão aqui, não, que você vai ser direcionado para a resposta correta. Vamos lá. Bom, na verdade a sua resposta não foi correta, tá? Então faz o seguinte, clica nesse balão aqui, ó, nesse voltar aqui, responde novamente a resposta, mas agora você vai responder a outra alternativa, para que você entenda exatamente o porquê que é importante, sim, ser um especialista, tá ok? Pode clicar aqui, ó. É isso aí, só clica aqui nesse botão aqui. Isso. Muito bem, exatamente, né? É importante sim ser um especialista em uma área de atuação, que eu costumo dizer, chamar de nicho, né, de atuação. Por exemplo, vamos supor que você escolheu ser um profissional prestador de serviço da área de elétrica, então você é um autônomo, mas você se posiciona na linha de automação residencial, por exemplo. Então você escolheu ser um eletricista que vai fazer os trabalhos de eletricista como um todo, ou seja, você vai ter ali a sua carteira de cliente que simplesmente você faz as instalações elétricas, mas você principalmente vai se posicionar na área como um eletricista que é especialista em automação residencial. E por que é importante? Porque quando você é especialista, duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas começam a lembrar de você pelo fato de você ser especialista. Ou seja, quando ela precisar de um eletricista,
quando o seu cliente precisa de um eletricista, ela pensa, eu preciso de um eletricista. Mas quando você é especialista e você atua naquela especialidade, olha só, o seu cliente ele vai pensar assim, poxa, eu queria fazer uma automação na minha residência. A automação é o eletricista fulano de tal. É claro que isso não acontece de uma hora para outra. Você vai construir a sua carreira, a sua empresa, mediante essa especialidade. Você vai se especializar de verdade para ser especialista, mas você vai se posicionando nesse mercado e aos poucos os seus clientes vão lembrando de você pela sua especialização e não por ser um eletricista como um todo. Eu não estou dizendo para você não fazer os outros trabalhos de eletricista, não é isso. Eu estou falando para você ser especialista, porque você vai começar a ser lembrado e até mesmo pelo simples fato de você ser especialista, até a sua mão de obra começa a ter um valor percebido maior e por ter um valor percebido maior você pode cobrar mais caro, ter um preço maior na prestação de serviço. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos para a próxima pergunta, clica nesse balão aqui e eu vou te levar para a próxima pergunta. Vamos lá, estou te esperando lá na próxima pergunta, hein? Bom, show de bola, né? Então, a primeira pergunta nem foi tão difícil assim. Apenas pelo contexto ali dela, dá pra já ter uma visão de importância de ser ou não especialista. Mas essa segunda pergunta, e não menos importante, eu quero que você me responda o seguinte. Na hora que você entrega o orçamento para o seu cliente, então você preparou ali o orçamento, né, você já fez a visitação e tudo mais, você preparou o orçamento e você vai entregar documentado esse orçamento para o seu cliente. Você acha que é importante ter o campo de assinatura para o cliente assinar ali a entrega do orçamento, mesmo sabendo que aquele orçamento não quer dizer nada em relação a ter que te contratar como um todo, ou seja, é simplesmente o orçamento. Você acha que nesse orçamento deve ter a assinatura do seu cliente na hora que ele recebe ali? Sim ou não? Então clica aqui para você responder sim ou clica aqui embaixo para você responder não aí para essa afirmação minha, para essa pergunta minha, tá bom? Estou esperando então você responder aqui. É isso aí, só clicar aqui, ó, sim, né, e não, tá bom? Vamos lá. Bom, infelizmente você não escolheu a opção correta, hein? Então, vamos fazer o seguinte, ó, tem aqui o botão de voltar, você vai clicar em voltar, volta na pergunta, escolhe a resposta certa, que aí você vai entender por que é tão importante, não é pouco importante não, por que é tão importante ter o campo de assinatura no orçamento na hora que você entrega o orçamento para o seu cliente, tá? Clica nesse botão voltar aqui, ó, aqui. Muito bem, né? É isso aí mesmo. É importante sim ter o campo de assinatura e eu vou te explicar para você o porquê ter assinatura pode melhorar até mesmo a conversão de fechar negócios com seus próximos clientes. Olha só que interessante. Uma das grandes dificuldades do profissional, que é muito técnico, igual eu e você, é a parte de vendas em si, a parte comercial. Então, como que eu vendo isso? É bem dificultoso, vamos dizer assim, para nós que somos estritamente técnicos, né? E a parte de vendas como um todo tem várias estratégias que podem aumentar
por um simples detalhe ali que a gente executa, a nossa conversão em fechar negócio com nossos próximos clientes. Então, o simples fato de você colocar uma assinatura em um orçamento que você entrega para o seu cliente, o que acontece? A hora que seu cliente recebe aquele documento e ele assina o orçamento, mesmo sabendo que ele não tem compromisso nenhum legal para ter que te contratar pelo fato de ter assinado aquele documento, a assinatura ela gera no inconsciente daquele seu cliente um vínculo com você. Então, a assinatura em um orçamento é uma estratégia para que você consiga agir no subconsciente, teoricamente, do seu cliente, para que ele possa efetivamente firmar um compromisso mental com você, sem que nem ele mesmo perceba. Bom, e essa estratégia aqui, é claro, ela é uma estratégia simples, mas que faz sim a diferença. Eu posso até te dar um exemplo, eu não sei se é o seu caso, mas normalmente quando você vai fazer, por exemplo, a visitação de um apartamento, de um apartamento que está na planta ali, você quer comprar um apartamento e tudo mais, você vai visitar o decorado, por exemplo, e aí você chega lá, a pessoa que te atende, o vendedor que te atende, ele começa a te mostrar ali o apartamento e tudo mais. No final da visitação, ele te mostra um escopo ali de possível contratação, de fechamento de negócio, mostra toda aquela papelada, né, falando dos benefícios, de condomínio que você vai ou não pagar e assim por diante. E naquele documento, ele tem um campo de assinatura para você assinar. Mesmo sabendo que aquela assinatura não vai te comprometer financeiramente, você não tem a obrigação de comprar por ter assinado, a hora que você assina, uma ação cognitiva na sua mente, no seu cérebro, acontece que é um comprometimento em função de ter assinado aquele documento. No mínimo, você fica com uma responsabilidade de ter que dar satisfação para aquela pessoa, para aquele vendedor, pelo fato de você não querer comprar. Então você vai voltar a entrar em contato, muito provavelmente, com o seu cliente, pelo simples fato de você ter assinado aquele documento. Ou seja, é uma estratégia cognitiva, ou seja, vai agir na mente do seu possível futuro cliente. Tudo bem? Bom, essa é uma estratégia simples, mas que, olha, pode sim aumentar a sua conversão pelo simples fato de você colocar uma assinatura no campo de orçamento, tá bom? Vamos fazer o seguinte então, eu vou colocar aqui um botão para você ir para a próxima pergunta, para que a gente consiga entender mais um campo de atuação do profissional que é autônomo, tá? Então, clica aqui e vamos para a próxima pergunta. É isso aí, só clicar aqui, ó. Clicou aqui, eu vou te levar para a próxima pergunta e aí nós desvendamos mais um mistério aí do empreendedorismo para os eletricistas. Vamos lá. Muito bem, espero que você esteja gostando aí desses nossos conteúdos. Se você está gostando, você pode até dar um like aí, um joinha no vídeo para que eu consiga medir aí se você está curtindo ou não esse conteúdo. Mas para essa nossa próxima pergunta, e bastante interessante, e a última pergunta, tá? Vai ser rápido, esse vídeo de hoje aqui vai ser bem rápido, são 3 quizzes somente, mas olha só, ela é bastante importante também, é uma dúvida muito recorrente dos profissionais autônomos aí, dos prestadores de serviço. Bom, para a afirmação que eu vou falar agora, você vai falar sim ou não, tudo bem? Então olha só, a afirmação é: eu não devo cobrar a visitação na hora da elaboração do orçamento. Sim ou não? Para essa afirmação. De novo, eu não devo cobrar a visitação na hora de elaborar um orçamento. Sim ou não? Eu não devo ou sim? Eu devo. Então clica aqui na resposta correta. É isso aí, só clicar aqui ó, no sim ou no não. Bom, essa pergunta ela gera bastante discussão no dia a dia. Na minha concepção, você respondeu a resposta errada clicando no não. Mas eu gostaria muito que você fosse até a pergunta novamente, escolhesse a resposta sim lá então, para você ver o porquê que eu defendo que o profissional deve sim cobrar a visitação, tá? Então clica aqui, volta na pergunta para você ver a resposta e o meu ponto de vista e para saber se você concorda ou não com o meu ponto de vista. Clica aqui então, por favor.
Show de bola. Então vamos fazer o seguinte, né? Por que deve sim cobrar a visitação no momento em que você vai elaborar o orçamento do seu cliente? Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista e eu gostaria muito de ouvir de você depois nos comentários ou você mandar isso depois para mim, para saber se você concorda com a minha resposta aqui e o que eu vou defender como sim, né? Ou seja, como você deve sim cobrar a visitação. Bom, primeira coisa é que você precisa criar um método de precificação para que você utilize no seu dia a dia. Ou seja, vamos supor que você definiu que você vai sim cobrar a visitação, só que em um raio de 5 metros adiante, 5 quilômetros adiante. Por exemplo, até 5 quilômetros, clientes que te chamarem a partir de 5 quilômetros, você não vai cobrar a visitação. Mas clientes além de 5 quilômetros, ou seja, para que você vai ter que viajar de carro, viajar não, né? Mas ir se deslocar até lá de veículo e assim por diante, você vai cobrar a visitação. E aí, quanto que vai valer a sua visitação? Quanto que você vai pôr no custo da sua visitação? 30, 50, 100, 150 reais? Quanto que vai ser isso? Tudo depende em função de como você precifica hoje, né? Eu tenho até uma planilha que está na descrição desse vídeo aqui que fala sobre como fazer precificação e como você vai poder encontrar o seu preço, né? Mas por que eu falo que sim, deve ser cobrado a mão de obra, a visita técnica no momento de fazer o orçamento? Porque quando acontece algumas coisas quando você cobra a visitação. A primeira coisa que acontece é, a pessoa que vai te chamar, o seu cliente, ele realmente está focado em contratar uma pessoa qualificada, tá? Porque ele vai pagar pela visitação e o fato de você cobrar pela visitação gera mais valor percebido na sua mão de obra, tudo bem? Só que você pode usar isso de estratégia. Por exemplo, você sabe que é muito longe onde você está indo visitar, onde você vai fazer o orçamento, então você fala, poxa, eu vou me deslocar tanto tempo ali, eu preciso cobrar essa visitação porque vai ser, sei lá, 1, 2, 3 horas ali de visita. E você vai jogar isso no orçamento e você vai acordar com o seu cliente ali da seguinte maneira: olha, se nós fecharmos o negócio, eu desconto essa visitação do orçamento como um todo. Ou seja, se nós fecharmos o negócio, se você me contratar, eu vou descontar esse valor aí do orçamento que nós estamos elaborando aqui para você. E você pode usar também a estratégia da visitação de maneira com que você consiga gerar até mesmo escassez no seu cliente. Como assim gerar escassez? Quando você fala, ó, eu vou cobrar a visitação por XYZ, então vai ser tanto. O seu cliente vai falar assim, poxa, mas você vai cobrar para visitar e tudo mais? Você fala assim, olha, eu tenho vários orçamentos para mim elaborar durante essa semana ou mês e assim por diante. Você pode falar, ó, se eu não cobrar, eu vou estar sendo injusto com os meus outros clientes que já cobrei o orçamento, a visitação para elaborar o orçamento, e eu não posso simplesmente fazer isso. O que a gente pode fazer, aí volta na questão anterior, se você fechar comigo, eu desconto esse valor da visitação na mão de obra que eu vou cobrar de você para executar o serviço. Porque quando você faz essa estratégia de precificação e aí você coloca todo esse contexto, a percepção do seu cliente vai ser, poxa, ele é muito requisitado, ele tem vários clientes ao longo do mês, então se ele tem vários clientes, ele é bom. Bom, essa é uma percepção passada e você não vai falar isso para o seu cliente, mas é a percepção que ele passa, que ele percebe de você. É aquela história, quando você está numa rua de restaurantes e você vê 2 restaurantes concorrentes, ou não, mas 2 restaurantes, um deles com a fila lotada para entrar e acessar o restaurante e o outro com a fila bem vazia, a percepção que você tem que aquele que tem uma fila bem grande é a de melhor qualidade. Agora, isso tudo acontece na sua mente, no seu consciente, tá ok? Então, quando você consegue gerar ali uma escassez de você, ou seja, do seu tempo, em função da probabilidade daquele seu futuro cliente perder a sua mão de obra, nele gera-se então uma percepção de valor muito grande, tudo bem? Então é por isso que eu acho que você deve sim cobrar a visitação mediante as circunstâncias que você vai criar no seu modelo de negócio. Por exemplo, num raio de 10 km, de 5 km, eu não vou cobrar a visitação. A partir daí eu vou cobrar a visitação, mas eu vou usar a estratégia de descontar a visitação caso ele feche comigo, tudo bem? Porque o seu tempo é o valor que você recebe ali, não, o que você precifica do seu cliente, são 2 coisas principalmente.
o seu know-how, que é o conhecimento que você tem, e o seu tempo. E para você ir lá no seu cliente e visitar e fazer o orçamento daquele ambiente, você está gastando o seu know-how para saber o que tem que ser feito e o seu tempo. Tudo bem? Por isso que eu acho e defendo a questão de deve sim cobrar a visitação técnica, tá? Então, até o nosso próximo vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou deixar aqui também mais um conteúdo aqui, que é um outro quiz aí de perguntas que nós fizemos anteriormente. Se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos relacionados à área de elétrica e empreendedorismo para vocês que são eletricistas autônomos. E espero o seu comentário aqui no nosso vídeo também. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.